Shalom, irmãos! Como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o pastor Anderson e nós estamos dando continuidade à nossa escola de prosperidade bíblica. Hoje nós estamos na terceira aula, conhecendo o Espírito Santo. Amém? Só que antes de nós começarmos a aula, eu quero pedir para que você curta o nosso vídeo, compartilhe, comente o nosso vídeo. Se você chegou aqui no nosso canal e você não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, nos ajude. Dessa forma você nos ajuda a propagar o Evangelho de Deus, né? O Evangelho de Cristo, né? A propósito, nós vamos ter muito em breve uma série de aulas sobre o Evangelho, o que é o Evangelho, qual é a mensagem do Evangelho e qual o impacto do Evangelho na sociedade, tá bom? Então nós vamos ter essas aulas aqui, talvez até já seja as próximas aulas serão sobre o Evangelho, amém? Mas se você curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal e comentar, o YouTube entende que nossos vídeos estão sendo relevantes e eles vão indicar os nossos vídeos para outras pessoas. Assim, mais pessoas serão alcançadas por essa palavra, tá bom? Aqui não tem pegadinha, eu não vou vender para você nenhum curso depois, no final da aula, não vou te oferecer nenhum curso, nada, tá bom? Apenas nosso interesse é único e exclusivamente poder equipar, trazer amadurecimento para o corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo possa crescer com sabedoria, tá bom? Vamos lá então. Então na primeira aula nós estudamos sobre a obra do Espírito Santo, depois estudamos sobre as dádivas do Espírito Santo, e hoje vamos estudar sobre a finalidade das dádivas do Espírito Santo, amém? E para nós começarmos, nós vamos ler Ezequiel capítulo 36, versículo 25 e 27, ao 27, diz assim: Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de toda a sua impureza e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei um espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. Eu acho que aqui nessa passagem ela simplifica muito bem sobre a finalidade das dádivas, né? Se você não assistiu a nossa segunda aula, nossa segunda aula, eu recomendo que você procure aqui na playlist, né? Conhecendo o Espírito Santo, que você vai poder compreender, estudar e vai entender sobre as dádivas do Espírito, né? A promessa foi parcialmente cumprida na libertação dos judeus da idolatria após o cativeiro da Babilônia. Então essa palavra foi liberada pelo Senhor após e houve uma libertação do povo aqui contra a idolatria que eles tinham recebido de herança pelo tempo que eles passaram na Babilônia. Tem sua aplicação no dia de Pentecostes, né? O Espírito foi derramado no dia de Pentecostes. Na próxima aula nós vamos afundar bastante dentro disso. A nossa próxima aula vai ser na terça-feira da semana que vem, e nós vamos falar bastante sobre o avivamento de Pentecostes. Então, tem a sua aplicação no dia de Pentecostes, e bem assim em nossos dias também. Então essa promessa continua valendo até os dias de hoje, né? Eu costumo dizer que se você pegar as Escrituras, você consegue facilmente dividi-la em três partes específicas, em três tempos específicos. Você pode dividir na velha aliança, né? Onde o governo foi o governo do Pai através deixa eu desligar aqui que estão me ligando, através da palavra, né? Então você vai pegar o Velho Testamento, a Antiga Aliança, e você vai perceber que houve o governo do Pai através da palavra. Depois, durante o tempo que Jesus andou na terra, nós vamos ver o governo do Filho. Então, o governo do Pai é marcado pela palavra e o governo do Filho é marcado pela atitude. Então, o Filho pega tudo aquilo que o Pai ensinou na Antiga Aliança e ele põe em prática na sua vida, né? Mostrando para nós que de fato nós podemos sim
viver tudo aquilo que o Pai ordenou, né? E de Atos 2 até o exato momento que eu estou gravando esse vídeo, né? Hoje é dia 15/10/2021, às 16h22 eu estou gravando esse vídeo, tá? Até esse exato momento, nós estamos vivendo o governo do Espírito. Então, aquilo que foi liberado lá em Pentecostes, lá em Atos 2, ele continua valendo até os dias de hoje para as nossas vidas, tá bom? Mas, ao final de contas, qual a finalidade das dádivas do Espírito Santo? Primeira delas, nós vamos ver aqui. Primeira delas é purificar do pecado. Então, trazer purificação do pecado. O coração humano está contaminado de ídolos. Ezequiel 14:3 diz assim: filhos do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios, diante de si. Devo deixar-me consultarem? Olha só, o Senhor começa dizendo assim: olha, esses homens, os filhos dos homens, eles levantaram ídolos dentro do seu coração. O coração do homem está contaminado por ídolos. Eu sempre digo que nós, os evangélicos, muitas vezes se vangloriamos de nossa fé. Nós dizemos assim: olha, quando nos deparamos com uma pessoa que não confessa a mesma fé que nossa, nós nos sentimos melhores do que essas pessoas e dizemos assim: olha, você crê em obras de mãos, feito de barro e tal. Eu não, eu creio só no Senhor. Só que se você for analisar, quantos de nós criamos ídolos dentro do nosso coração? Às vezes nós mesmos somos ídolos de nós mesmos, né? Nos sentimos, somos tão arrogantes que nós deixamos que as coisas elas dominem o nosso coração, né? E aí nos rendemos a esse orgulho. Outras pessoas têm os seus filhos como ídolos, a esposa é ídolo, o marido é ídolo, o pai é ídolo. Nós criamos ídolos dentro do nosso coração. Então o Espírito, as dádivas do Espírito vêm para nos purificar de todo pecado e limpar o nosso coração dos ídolos que governam o nosso coração. Do coração procede tudo que é mal. Olha só que forte isso. Jeremias 17:9 diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Olha só, o profeta Jeremias diz que o coração do homem ele é enganoso. Ele é como se fosse uma doença incurável. É como se fosse, porque o Espírito de Deus, ele tem o poder de transformar o coração do homem. Amém? Para uma purificação completa, Deus concede o derramar do Espírito Santo. João, capítulo 7, versículo 38 e 39, diz assim: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. O Espírito Santo é comparado como uma água que vem para limpar. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E depois o Senhor confere dizendo, ele estava se referindo ao Espírito. Então, do nosso interior fluiriam rios de águas vivas, que é o Espírito. Somente o sangue de Cristo limpa da culpa do pecado. 1 João 1,7 diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.
pecado. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica do pecado. Amém? A purificação dos levitas ilustra o caso, né? Números capítulo 8, versículo 6 ao 8 diz assim: toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os, e assim lhes fará para os purificar. Asperge sobre eles a água da expiação, e sobre toda a sua carne farão passar a navalha, e lavarão as suas vestes e se purificarão. Então tomarão um novilho com sua oferta de alimentos, de flor de farinha amassada com azeite, e tomarás tu outro novilho para a expiação de pecados. Amém? Então aqui representa, o que está querendo dizer? Que através da lavação, o Espírito ele é como se fosse uma água que vai nos limpar. Amém? 1 João 5, 6 diz assim: e este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então, o que tudo isso está querendo dizer? Que nós precisamos do sangue que representa Cristo, a morte de Jesus, a morte de Jesus que foi quem trouxe Cristo, a libertação, a transformação. Então, nós precisamos do Cristo, amém? E do Espírito Santo, do sangue de Jesus e da água do Espírito, amém? Então, isso vai purificar. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender da finalidade das dádivas do Espírito Santo, primeira delas, nos purificar de todo o pecado, amém? E esse pecado acontece através do quê? Do sangue, Cristo, e da água, o Espírito, amém? Os dois caminham juntos, né? Lembra ali quando nós lemos Números 8, que fala que eles deviam se lavar e depois pegar o novilho e sacrificar o sangue para que o sangue fosse derramado do novilho, tá bom? Segunda coisa, a segunda finalidade das dádivas. Segunda finalidade é para renovação para renovar o coração, para a renovação do coração. As dádivas elas existem, item 1, para uma mudança radical que deve ser efetuada em nós. Mateus capítulo 12, versículo 33 diz assim: considere uma árvore boa dá bons frutos, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Então, quando nós recebemos a Deus e o Espírito Santo, quando recebemos Cristo e o Espírito Santo nas nossas vidas, existe a junção do sangue e da água para que a gente seja totalmente purificado. E então a mudança que acontece nas nossas vidas é uma mudança radical. Radical, existe uma mudança radical nas nossas vidas. O coração é insensível por natureza, como pedra. Nós lemos lá em cima, que o Senhor tiraria o coração de pedra e colocaria em nós um coração de carne. O coração por natureza, pela natureza pecaminosa do homem, ele é uma pedra. Tenta furar uma pedra, é difícil, Então, o coração se assemelha a uma pedra na natureza humana. A alma está morta em transgressão e em pecado. Os nossos pecados nos conduziram a nossa alma, estão conduzindo a alma para a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Uma pessoa que vive uma vida em pecado, fatalmente ela não vai ter outro caminho, não vai ter caminho de vida a não ser um caminho de morte. Não literalmente, embora todos nós um dia morreremos literalmente, mas a Bíblia não fala literalmente uma morte literal, vai morrer, mas é uma morte da alma, a perdição da alma. A alma
se perde. Amém? O entendimento está cegado. O nosso entendimento, quando estamos longe do Espírito Santo, o nosso coração está cego, né? Eu sempre gosto de ilustrar com uma passagem que está no livro de Salmos, que fala sobre idolatria. A Bíblia diz assim lá em Salmos: dizem as nações aonde está o nosso Deus, porque o nosso Deus nós apresentamos, mas o Senhor diz, os seus deuses são de pedra, de pau, de barro, tem olhos, mas não vê, tem bocas, mas não falam, tem mãos, mas não apalpam. E aí o Senhor fala assim: tornem-se semelhantes a estes os que o fazem e os que o adoram, né? Então, nós estamos cegados mediante aquilo. Nós somos, eu gosto de uma expressão de um pastor que eu conheço, ele fala assim, que nós somos exatamente aquilo que adoramos. Se você adorar ao Senhor, você será como o Senhor. Mas se você adorar uma estátua de pau, você vai ter olhos e não vai ver, vai ter boca, mas não vai falar, vai ter ouvidos, mas não vai ouvir. Porque o nosso entendimento está cegado. Amém? O corpo mortal é insensível à sua própria corrupção. O corpo, ele não consegue discernir que ele está em perdição. Ele não consegue discernir. Então, por isso que precisamos do Espírito para renovar o nosso coração. Deus promete um derramar do seu Espírito e mudar todas as circunstâncias. Um novo coração. A partir do momento que nós recebemos o Senhor, nós temos um novo coração. Um novo coração. Nós lemos lá que Ele converteria o nosso coração duro em um coração mole, um coração de carne. Amém? Uma vida nova. Romanos 7:22 diz: porque segundo o homem interior tenho prazer na lei do Senhor. O homem interior, um coração novo, o nosso interior terá prazer naquilo que o Senhor está ensinando, naquilo que o Senhor falou, naquilo que é as promessas do Senhor, naquilo que é a lei do Senhor. Uma nova esperança, Gálatas 2:20, para nós encerrarmos. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Então haverá uma nova esperança de um novo ser, né? Fui crucificado com Cristo, eu morri com Cristo, a velha natureza morreu com Cristo, aquela natureza pecaminosa que estava conduzindo a minha alma à morte, ela morreu com Cristo naquela cruz. E pela fé hoje eu vivo um novo tempo em Deus. Amém? Tudo através das dádivas do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Amém? Vamos para a tarefa? A tarefa hoje, escreva nos comentários um testemunho da obra do Espírito Santo na sua vida. Amém? Deus abençoe a sua vida. Até semana que vem, em nome de Jesus.